senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Espero que todos estejam bem. Aqueles que entraram a posteriori, meu boa noite. Hoje, né, como determinado pela faculdade, hoje a gente tem que falar de fazer uma revisão em relação à matéria para nossa prova, que vai estar disponível no portal a partir de segunda-feira e ficará disponível até sexta-feira. Então, coloquem alarme no celular, onde for necessário, para que você não esqueça de fazer a prova, né? Se organize nesse sentido, faça uma prova a cada dia, o que for melhor, mais facilitador a você. Em relação à nossa prova, antes de falar da revisão, nossa prova, assim como as demais provas, são compostas de 10 questões objetivas com 5 alternativas e apenas uma alternativa correta, tá? A matéria da prova. A nossa matéria vai estar, pouquíssima matéria em relação a isso, porque é só a 1.1 e 1.2, né? Essa semana eu esperava finalizar a unidade 2, então a gente iria de 1.3 até 2.4, mas por ordem da Unic, essa semana cabe revisão tão somente. Então, não tem matéria nova essa semana, e a nossa matéria vai estar bastante restrita, até por conta das nossas aulas em sala e das nossas matérias aqui, depois começou o videoaula. Então, aproveitem, gente, se vocês têm oportunidade de pouquíssima matéria para fazer uma prova de 10 questões, que vai estar, de presente da Tia Cacá, tá? Em relação ao quiz, que estava disponível e a resposta era para ter feito até hoje, 2h da tarde. Então, a hora que terminar a nossa aula aqui, eu vou tentar alterar a data, tá? E eu vou ver se eu consigo reabrir o quiz. Se eu não conseguir reabrir, aí provavelmente eu possa, né? Se eu tiver muito bom humor, muito feliz e tal, aí eu posso colocar um outro quiz em relação às mesmas questões ou 2 outras questões diferenciadas, mas aí aqueles que já fizeram o primeiro quiz não vai poder fazer o segundo, né? E aí eu deixo em aberto até domingo, um determinado horário também, para os senhores responderem, tá? E ter a possibilidade de ganho desses 200 pontos. Que também é uma oportunidade de treinar para saber mais ou menos como que vai ser para fazer a realização das provas, tá? Então, eu vejo, depois que a gente terminar aqui, eu identifico isso. Se eu conseguir, eu já aviso a Marina, né? Foi a primeira que levantou a mão pedindo. E se der tudo certo, eu já aviso e aí ela repassa para aqueles que não tiveram oportunidade de responder, de fazê-lo, tá bom? Bom, então a gente tem que falar da revisão. Deixa eu entrar aqui no nosso... Antes de iniciar e antes de puxar o slide, eu quero combinar com vocês o seguinte. Hoje trata-se tão somente da revisão. Então, já é uma matéria que a gente está repisando desde as aulas presenciais e depois a gente, no intuito de fazer quase que uma revisão do que a gente tinha visto em sala para o que a gente veio iniciar aqui. Então, creio que já tem uma matéria que está praticamente bastante maçante em relação a isso. Então, a minha ideia é que a gente toque direto até eu terminar esse conteúdo, né? Se vocês assim me permitirem, se não, a gente faz o intervalo às 8h15 e depois volta às 8h45, se vocês assim entenderem que seja melhor, tá? Aí eu fico à disposição dos senhores. Se entender, eu vou direto. Se não, a gente faz o intervalo, não tem problema não. Direto com a revisão, Diga, professor? É só revisão. Professora, então a matéria da prova é 1.1 e 1.2? Só. Tá bom, obrigada. Qual que é a matéria da prova? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Só isso, tá? Agora,
sexta-feira que vem, aí a gente vai entrar no Código Civil mesmo, tá? E aí a gente vai falar de pessoas. Oi, Marina. Posso tirar uma dúvida pessoal? Posso. No caso, se eu quisesse nesse momento de quarentena e coronavírus, vara de família para quem tem guarda, exemplo eu, que tenho guarda unilateral, está funcionando normal caso eu queira mudar a visitação da minha filha? Não, na verdade, o judiciário, em que pese esteja em quarentena e não esteja em trânsito de pessoas e tal, ele continua funcionando. Então, você tem como acionar a vara de família, sim. Tá? Ai, que agora, bom. Você vai ter que acionar através, né, atravessando uma petição e tal. E aí tem... E aí, a senhora não pega a família, professora? Não quer ser minha advogada? Bom, isso a gente fala... Vamos falar isso por WhatsApp, né? Aluna louca! Por WhatsApp a gente conversa isso. Senão, daqui a pouco os alunos, os demais Depois colegas... eu vou te encher o saco, então, professora. Cliente nova. Então tá, ó, já consegui 2 clientes de aluno. Você e o Gustavo. Acho que o Gustavo é da turma... B também. A turma B a gente gosta, né? De um caso. Então... até em falar nisso, eu tenho que responder ao Gustavo. E ele não está na aula, ó. Gente, eu conheço a mãe do Gustavo antes de eu me formar. Quer dizer, ela me conhece, né? Antes de eu me formar. E eu fui descobrir que ele era filho da mãe dele, né? Agora, recentemente. Eu vou chamar ele para aula. Eu vou chamar ele para aula. Não, deixa quieto. Enfim, vamos lá, ó. Então vamos fazer a revisão. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, me abordem, me chamem aqui, tá? Sem problema quanto a isso. Vamos lá. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, gente, que eu esqueci. Peraí. Gente, tem bastante gente que não está conseguindo entrar no portal, vocês viram? Olha, sexta-feira, da aula de casa, tem que estar com vontade, né? Vamos lá. Deixa eu só... Eu preciso tirar uma foto dos presentes em sala. Agora a gente precisa controlar quantos alunos assistem às aulas, mesmo que não fale o nome. Vamos lá, né? Então, dentro da nossa aula aqui, Direito Civil, revisão, a gente falou desde lá, o início do nosso primeiro encontro, do nosso primeira oportunidade que nós tivemos de nos conhecermos, né? A gente vem falando a respeito do direito. E aí a primeira situação que nos apresentou foi em relação ao direito público e ao direito privado. E aí o que vocês têm que ter em mente aqui, né? A gente já vem repisando isso. Direito público, o interesse é da coletividade, e o direito privado é interesse particular. E isso vai diferenciar, né? Isso vai impactar efetivamente nos ramos do direito. Então, se para o direito penal a busca, né, o exercício do Estado com seu poder coercitivo é para o interesse de uma coletividade, a gente pode classificar, né, o direito penal como direito público. E o direito privado, o interesse é particular. Então, por isso que a gente fala que o direito civil, ele é um direito privado, o direito do trabalho é um direito privado. E por que isso? Porque ele está decorrente tão somente do particular, tão somente das partes que estão envolvidas, não envolve o todo.
O direito ele surge da necessidade de criar normas de condutas para uma paz social. A ideia é que ele organize a sociedade, que ele mantenha a sociedade para um bom convívio, né? O direito que a gente entende por direito é aquilo que está de acordo com a lei, né? Então, é aquilo que é certo, né? Em termos de legislação. Mas nem tudo que é certo, né? Eu já ia entrar em moral, mas assim, só voltando, né? Então, o direito, o objetivo dele é de realizar a justiça, e o Aristóteles vai dizer dar a cada um que é o seu. E quando vocês ouvirem a frase, dar a cada um o que é seu em termos de justiça, entendam que mesmo aquele que está sofrendo uma sanção do Estado, né, cometeu um homicídio, tá lá o Código Penal, vem dizer, tempo de reclusão de tantos anos, de tanto a tantos anos. Quando ele recebe essa pena, ele também está recebendo aquilo que é seu, aquilo que lhe é seu de direito pelo ato que ele cometeu, tá? Então, quando a gente fala o direito no sentido de realizar justiça, ele também o faz quando ele aplica a sanção, aplica a coerção de acordo com um ato que foi exarado por aquele que cometeu, por aquele que o fez, tá? A lei, o direito, ele é decorrente da lei, dos costumes, jurisprudências, princípios gerais do direito. Eu recomendo que vocês leiam a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a legislação seca, tá? Independente de ler o livro que é disponibilizado pelo AVA, independente das minhas aulas, leiam a legislação seca, tá? Ela vai atribuir maior conhecimento a cada uma dessas espécies das quais a gente está falando. Então, o direito, ele tem sua origem na lei, nos costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito. A lei, enquanto principal fonte normativa, né, tem que ser derivada de um poder competente, legítimo, deve seguir os trâmites, é o que a gente chama de validade da legislação. Em relação aos costumes, eu também posso ter o direito a partir dos costumes, desde que esses costumes sejam realizados, sejam práticas reiteradas, sejam realizadas, ó, Gustavo aparecendo, ó, sejam práticas reiteradas, né, realizadas pela sociedade, né? A gente vai ver lá nas formas de integração que esse costume ele tem que ser entendido pela sociedade como se obrigatório fosse, como se tivesse prescrito numa legislação, né? E se ele for contrário a qualquer determinação da lei, ele não pode ser aplicado, né? De forma alguma, o costume vai revogar qualquer legislação, né? Eu só tenho a aplicação do direito consuetudinário, daquele direito derivado dos costumes, se ele não for contrário à legislação, né? Se ele for exercido pela sociedade, mas não for contrário à legislação. A jurisprudência também decorre de decisões, mas essas decisões são decisões reiteradas do tribunal a respeito de uma mesma matéria. Então, jurisprudência não se trata de uma única decisão, tá? Mas são várias decisões dentro de um mesmo tribunal a respeito de uma mesma matéria e no mesmo sentido. Se essas decisões forem divergentes, não há que se falar em jurisprudência, tá? Qual que é a ideia de jurisprudência? É a ideia de coesão dentro de um tribunal. É o que os desembargadores pensam em relação àquela matéria, tá? Então, você já sabe, a partir da jurisprudência, se você tem um julgamento em relação à matéria A, você já sabe o posicionamento, eles são favoráveis àquela matéria. Quando você recorre, você já tem uma expectativa de que o recurso pode ter êxito se tiver contrário àquela ideia da jurisprudência. Os princípios gerais do direito é o que a norma, né? Efetivamente, eu falo que é a ideologia que está atrás da norma, né? É o que
é o princípio que está fundamentado aquela norma. Então, eu tenho o direito à vida, eu tenho o direito ao patrimônio, depende da legislação que a gente está vinculando. Tá? A moral para diferenciar do direito, o direito ele é algo social, né? E a moral é algo individual, a moral é aquilo que você tem como valor, né? Aquilo que você acredita ser certo, errado, bom, mal. Ele é unilateral, depende do seu posicionamento. Então, vai depender da sua criação, vai depender da sociedade qual você foi criado, inclusive dos seus amigos, né? Tem uma frase que se fala que que o homem é o produto do meio. Ele pode até não ser o produto do meio, mas ele é influenciado pelo meio, né? E em relação às normas, né, o direito propriamente dito, ele é bilateral, porque ele não é uma mão única, né? Eu tenho deveres e tenho direitos. Ao mesmo tempo que você tem o direito ao respeito, você tem deveres de respeito, né? Então, eu tenho o direito de ser respeitado pelas minhas escolhas, mas eu também tenho o dever de respeitar o outro pelas escolhas dele, independente de concordar ou não. Eu não tenho que concordar com a opinião do outro ou da forma que ele vive ou deixa de viver. Eu tenho que respeitá-lo. Se você descumpre a questão da moral, você não tem uma sanção por parte do Estado, né? Essa sua sanção, ela é da sua consciência. Agora, tratando-se de norma jurídica, obrigatoriamente, o Estado ele vai exercer o seu poder coercitivo e sancionatório, né? E você, dependendo do ato que você tenha cometido, você vai arcar com as consequências deste ato. Em relação ao direito positivo, o direito positivo é estabelecido os códigos, as leis, trata-se do direito escrito. O direito natural é aquele que já está inerente à pessoa, não é um direito escrito, mas trata-se do bom senso, da racionalidade, né? Da aplicação daquilo que é correto. Tá? O Código Civil, a parte que nos interessa é a parte geral, né? A parte especial. Aqui, ó, finalzinho da parte geral e parte especial, os senhores vão estudar em matérias próprias, né? E o que nos interessa aí em relação à nossa... Oi? Qual que é a diferença da moral para o direito natural? Diferença da moral para o direito natural? Porque eu pensei que era igual. Não, na verdade não é igual, não. O que acontece? Moral é algo que está só inerente a você, tá? É algo que você chegou à conclusão do que seja em relação a tudo que você vive e a tudo que você já leu e tal, aquilo que você entenda que seja correto, tá? Isso independente de legislação, né? São os seus valores, tá? Quando a gente fala em valor, em moral, na verdade é o conjunto dos seus valores, aquilo que está enraizado a você. Quando a gente fala de direito natural, a gente, ainda que esse direito não esteja positivado, não esteja escrito, tá? É como se eu tivesse, não. Eu tenho leis, né, que vai reger as coisas, que vai dar regimento às coisas, que vai ter validade das coisas, e você os aplica, tá? Então, no sentido de questão de boa-fé, lealdade, se você comprou uma casa, qual que é o seu dever? Efetuar o pagamento por aquela casa. Cumprir com o contrato que você firmou, tá? Então, tem algumas situações em que você não tem isso de forma escrita, mas você cumpre por ser uma questão de bom senso, tá? Então, aqui são dois conceitos que eles acabam se esbarrando, tá? Você o faz porque você entende que é certo, né?
Mas, em contrapartida, não é só o fato de você entender que é certo, né? Porque ainda que não esteja escrito, ainda que não esteja positivado, eu tenho como uma lei. E a moral não é lei. A moral tá só você. O que é moral para mim pode não ser moral para você, entendeu? Então, e no direito natural, não. No direito natural, o que se trata efetivamente de direito natural, o que é direito natural para mim vai ser direito natural para você, tá? Então, quando você pensa em direito natural, na verdade são situações de... Como que eu vou explicar isso? De forma mais simplista. São as formas de agir diante da sociedade, né? De forma isonômica, igualitária, de forma leal, utilizar-se da boa-fé naquilo que você está fazendo, utilizar não de meias verdades, mas de verdades inteiras, entendeu? Todas essas situações te levam ao direito natural. Então, e aí você aplica através de racionalidade, bom senso, né, na aplicação daquilo, na resolução daquilo, né? Em que pese você não tenha a legislação escrita, você age da melhor forma para solucionar um litígio, por exemplo, né? Se você tiver em discussão com alguém, qual que é a melhor forma de você solucionar esse litígio? Entrar num acordo, né, entre os dois, né? E isso sem uso de força, sem uso de coação, dolo, simulação, né? Pois bem, mas antes mesmo de acessar ao direito civil, que nós faremos na nossa próxima aula, a gente teve que explicitar sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? E a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é a norma das normas, ela está acima de qualquer normativa, até porque ela cria regras em relação às normas, tá? Ela é aplicável a todos os ramos do direito, não só ao direito civil. Em que pese ela esteja, né, no início do Código Civil, antes mesmo do Código Civil, ela se aplica a qualquer ramo do direito. Na verdade, não é a qualquer ramo, né? Ela se aplica a todos os ramos do direito. Por isso que a gente chama de leis das leis. E aí ela vai falar da validade, da vigência e da eficácia dessas normas. A validade é o fato de ser... Deixa eu voltar. De ser elaborada por quem é competente, legítimo, seguir os trâmites pré-estabelecidos, né? O conteúdo dessas normas não podem ser defeso pela Constituição Federal, não pode ser proibidos pela Constituição Federal. E uma vez ela válida, ela passa por um período de vigência. Então, ela vai ser publicada e ela vai ter vigência 45 dias depois. Esse período entre a publicação e o início da sua vigência é o que a gente chama de vacatio legis, né? É o prazo entre a publicação e o último dia de prazo, né? No Brasil, isso ocorre com 45 dias, e no país estrangeiro, quando essa legislação ela é admitida, ocorre com 3 meses após a publicação. Isso é a regra, tá? Porque o legislador pode diminuir este período, como o legislador pode alterar e majorar este período, tá? Dependendo da legislação. No caso da medida provisória, uma vez publicada, no outro dia ela já entra em vigor, tá? Ela já tem vigência no dia seguinte. Por quê? Porque a legislação assim, né? O processo legislativo assim autoriza, tá lá na Constituição Federal. Porém, a medida provisória ela tem validade de 120 dias e se ela não for votada pela Câmara e Senado, neste período, ela perde a sua vigência, tá? Perde a sua eficácia, some do mundo jurídico. Em relação à eficácia, uma vez válida, vigente, ela toma-se eficaz quando ela começa a produzir os seus efeitos, ela passa a produzir os efeitos esperados. Eu digo que a norma tem eficácia e efetividade.
E a partir de então, artigo 3º da Lei de Introdução, essa lei ela passa a ser obrigatória, né? Então, ninguém vai poder se excusar de cumprir a lei alegando que não conhece, tá? E isso vai acontecer, se a gente olhar lá para o nosso livro, com a família do Jonas, né? Ela não pode alegar que desconhecia a legislação e cometeu os atos sem saber que eram-lhe proibidos. Em relação à revogação, é quando eu torno essa norma sem efeito, né? Retira a obrigatoriedade. Ela deixa, ela continua sendo válida, porque ela seguiu-se todos os trâmites de validade, mas ela perde os efeitos, ela perde a eficácia, né? E o que é perder a eficácia? Como que eu posso fazer para revogar essa legislação? Essa legislação, toda lei, ela só pode ser revogada por outra lei, tá? E essa lei que for revogadora, ela tem que ser da mesma hierarquia ou de hierarquia superior. Isso quer dizer que uma lei municipal pode ser revogada por uma lei estadual ou por uma lei federal. A lei estadual, ela pode ser revogada por uma lei estadual ou uma lei federal, mas jamais pode ser revogada por uma lei municipal, tá? Até porque, gente, a ideia é que a lei, ela dure o tempo indeterminado, né? E aí ela só vai ser revogada efetivamente por outra lei. Não se esqueçam que as leis temporárias e excepcionais, elas fogem a este contexto, né? Até porque são leis que já têm uma duração pré-estabelecida, né? As leis que estão sendo votadas e entrando em vigor agora nesse período de quarentena, elas vão durar tão somente o período da calamidade pública, esse período que a gente está tão adverso, né? A revogação ela pode ser expressa, o legislador ele coloca isso no texto da lei, ou ela pode ser tácita, ou seja, a legislação nova é incompatível na sua integralidade com a anterior. Tratando-se de revogação total, a gente tem a abrogação e derrogação, essa revogação é parcial, né? Em regra, deve-se constar no texto da nova legislação todos os artigos e leis que estão sendo revogados, né? E no caso de conflito entre as normas, cabe ao juiz usar de alguns artifícios, de alguns critérios, né? Esse conflito de norma chama antinomia e cabe ao juiz utilizar o hierárquico, especialidade e cronológico, né? Hierárquico por conta da hierarquia das leis, especialidade, a lei especial, ela tem prevalência sobre a lei geral, e o cronológico é porque a lei mais nova, ela revoga a lei anterior, a mais antiga, tá? Se eu puder resolver esses conflitos por intermédio desses critérios, eu tenho antinomia aparente. No caso da antinomia real, o juiz não tem condições, né? Não há na ordem jurídica a solução dentro desses critérios e caberá ao juiz utilizar da interpretação ou integração, de acordo com o que for necessário. Ele vai utilizar da interpretação quando eu tenho legislação, em relação a uma legislação abstrata que vai ter cabimento ao caso concreto, e na integração eu não tenho essa legislação. No caso da repristinação, é a retomada de vigência, né? A retomada em atividade de uma lei que foi revogada, né? Então, em regra, isso não cabe no Brasil, eu não tenho como tomar a vigência de uma lei que foi revogada, a não ser em casos excepcionais. Nós tivemos edição de 2 medidas provisórias em relação ao direito do trabalho nesse período agora da pandemia. Essas MPs, o que elas estão fazendo? Elas alteram o direito do trabalho. Então, eu tenho a MP em vigor e não a CLT. É como se eu tivesse revogado a CLT, porque a legislação que está em vigor são as MPs, tá? Se elas forem
nesse período de pandemia, ela está em vigor, né? Mas aí, a validade dessa legislação é tão somente para este período. Passado esse período, o que vai voltar é a CLT, tá? Então, esse é um caso excepcional de repristinação. Efetivamente, eu revoguei a CLT? Não. Na verdade, ela ficou em stand-by, nós estamos num período turbulento e teve que tomar medidas para que a gente passe esse período tão complicado de uma forma tentando amenizar alguns danos, tá? Mas, em regra, não se cabe isso. Uma vez revogada, está revogada, e para voltar à atividade aquela matéria, tão somente com uma nova legislação. Em relação ao conflito no espaço, é porque as leis para aplicação de qualquer lei estrangeira no Brasil, ela precisa ser ratificada pelo Congresso Brasileiro e, de outra feita, essa legislação não pode ofender soberania nacional, bons costumes e ordem pública. De outra maneira, essa legislação, uma sentença estrangeira, ela só vai ter como ser executada no Brasil se o STJ assim permitir. Se ele não o fizer, não há que se falar em execução dessa sentença no Brasil, tá? Outra coisa em relação ao espaço, não se esqueçam que, além do território brasileiro, tem outras situações que entendem que é espaço brasileiro, né? Território brasileiro. Então, dentro do consulado, dentro da embaixada, né? O espaço aéreo brasileiro, todas aquelas situações em que a gente colocou durante as aulas, não há que se falar em conflito ou que aquele local não seja do Estado brasileiro, certo? Em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo, essa lei é uma nova norma que vai entrar em conflito com outra que já está pré-estabelecida. Então, para solucionar, o primeiro ponto o próprio legislador vai deixar isso claro no texto normativo, quando que ela vai ser aplicada, né? Então, é no sentido de, ela vai ser aplicada daqui para frente, ou se ela tiver a retroatividade, se ela retroagir, ela vai atingir tão somente tais e tais casos. Isso é no sentido de evitar maiores conflitos. Entendam que, em regra, eu tenho a irretroatividade das normas. Todas as normas que são criadas, elas têm efeito, ex nunc, daqui para frente, e não ex tunc dali para trás, né? Então, a ideia é que ela siga em frente. Porém, tudo no direito, vocês vão observar isso durante os 5 anos de curso, tudo tem exceção. E em relação à irretroatividade também tem exceção. E aí, exceção essa que o legislador vai deixar de forma explícita, muitas das vezes, né? E ela vai ter, em regra, a legislação criada, ela vai se aplicar a casos pendentes e a casos futuros. Então, pendentes de julgamento, em que pese a relação jurídica tenha sido constituída antes da edição daquela lei, né? Constituída em relação à lei anterior, ela vai ter o seu desfecho diante da nova legislação, tá? Então, o legislador, gente, ele deixa expresso se vai aplicar a nova lei aos casos pretéritos ou aos casos anteriores ou não. De qualquer forma, uma vez que o legislador deixe isso já deixe isso de forma expressa, tem que obedecer ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Ato jurídico perfeito, aquilo que já foi consumado, direito adquirido já incorporou ao patrimônio, e a coisa julgada é que não cabe mais nenhum tipo de recurso, né? Eu não tenho como alterar aquela decisão proferida pelo juízo, né? Que seriam os juízes de primeiro grau, ou pelos tribunais, né? Que seria o juiz de segundo grau. A retroatividade, ainda que eu...
Oi? A senhora pode só repetir essa questão aí de julgado aí, por gentileza, direito julgado, por gentileza? Coisa julgada, vamos lá, vou voltar aqui. Coisa julgada é o fato da decisão judicial não ter mais qualquer tipo de cabimento de recurso. Eu não tenho mais como recorrer daquela decisão. Aí a gente fala que transitou em julgado, tá? Seja sentença, quando que acontece o trânsito em julgado de uma sentença? Uma vez proferida a sentença e ela publicada e dado ciência às partes, eu tenho prazo de 15, no caso da sentença civil, eu tenho prazo de 15 dias para protocolar o meu recurso, que chama-se recurso de apelação, tá? Se eu não fizer nesses 15 dias, né, se eu não recorrer nesses 15 dias, nem eu e nem outra parte, se não recorreu, ultrapassou esse prazo de 15 dias, eu digo que a sentença transitou em julgado, porque eu deixei precluir, deixei passar o meu direito de recurso, tá? Então, por inércia, seja do autor ou do réu, não recorreu. Não recorreu, transitou em julgado. E aí eu não tenho mais como alterar aquela decisão que foi proferida pelo juiz. Na área trabalhista, se fosse uma sentença, no caso da trabalhista, não trata-se de 15 dias. Uma vez proferida a sentença na seara trabalhista, eu tenho possibilidade de recurso ordinário no prazo de 8 dias. Uma vez não protocolado o recurso ordinário, também ultrapassou-se os 8 dias, eu tenho uma sentença transitada em julgado, né? Ah, professora, mas eu recorri. Ok, recorreu ordinariamente, e aí chegou no tribunal, o tribunal julgou o seu recurso ordinário do acórdão proferido pelo tribunal. Cabe recurso? Cabe recurso. E aí, no caso da trabalhista, 8 dias para o recurso de revista. Se em 8 dias você não propôs o recurso de revista, precluiu o seu direito recursal, o acórdão transitou em julgado, tá? Então, quando a decisão, você protocolou o último recurso, não tem mais como mudar essa decisão, não cabe mais recurso, seja porque você utilizou todos os recursos possíveis, ou porque passou o prazo do recurso, ela transitou em julgado e eu não tenho mais como alterar. Isso é coisa julgada. Ok? Posso seguir? Obrigada, professora. Muito não obrigada. Por isso, imagina. Então, e aí voltando na retroatividade, ainda que ela seja possível, para o nosso direito, a gente tem a seguinte situação. Quando o legislador ele silencia, no máximo é retroatividade mínima. E o que é retroatividade mínima? Ela vai ocorrer só nos efeitos anteriores. Só aqueles atos que, ainda que foi o exemplo que eu dei, de que, ainda que ele tenha sido, a relação jurídica tenha sido criada antes da nova legislação, os seus efeitos vai ser aplicada a nova legislação. Agora, se o legislador, né, ele de forma expressa, ele pode admitir, inclusive, a média, que seria os fatos pendentes, né, e direitos já existentes, mas que ainda, não se trata de direito adquirido. Esse direito ainda não foi incorporado aos bens patrimoniais, tá? Só nessas situações. Bom, eu falei que se o juiz não pode utilizar do critério da hierarquia, cronológico e histórico, ele vai utilizar-se da interpretação das normas jurídicas. Quando se fala em interpretar, eu estou falando de descobrir o sentido e alcance dessa norma, tá? Não se confunda com hermenêutica, que é a ciência que estuda este ato de interpretar. Essa interpretação, em relação à sua origem, à sua gênese, ela pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Autêntica, ela vem direto do legislador. O legislador que vai reconhecer qual que era a ideia dele em relação àquela norma, tá? E aí, se ele entender que ainda reconhecer qualquer ambiguidade, qualquer erro e tal, ele pode votar uma nova lei, né?
para que ele esclareça essa sua intenção. Então, quando se fala em autêntica, é daquele que elaborou a legislação, é autêntico. No judicial, feita pelos juízes e tribunais, de acordo com a apreciação do caso concreto, e a doutrinária, feita pelos estudiosos do direito, né? Em relação aos métodos, é subdividida em 5 tipos de interpretação: gramatical, lógica, sistemática, sociológica e histórica. Na gramatical, é bem o que a palavra quer dizer, então vai levar em consideração a semântica, a ortografia da própria palavra. Na lógica, o intérprete aqui vê quais são os critérios, né? Seja lógico, qual que é a intenção do legislador em relação àquela norma. Não confundam a interpretação lógica com a autêntica, tá? A autêntica é o próprio legislador que está dizendo qual é a intenção dele com a norma. Na lógica, você que está interpretando, você ou aquele que vai aplicar a normativa, vai interpretar no sentido de identificar a intenção do legislador. Na sistemática, é porque eu não analiso a norma, só aquela norma, mas todas as normativas, todos os artigos existentes que possam levar, que falam a respeito daquela matéria. Isso a gente faz, né, com bastante cuidado em relação à norma constitucional, né? Eros Graus fala que a norma constitucional não pode ser interpretada em tiras, né? Ele utilizou essa expressão no julgamento de Madin. Ele falou assim, ó, a Constituição Federal não pode ser interpretada em tiras. O que ele quis dizer com isso? Que a Constituição Federal não pode ser interpretada artigo por artigo. Você deve consolidar de forma sistemática todos os artigos da Constituição que falam a respeito daquela matéria. E aí você interpretar o que efetivamente o legislador quis passar, qual era a intenção do legislador em relação àquela matéria. Em relação à sociológica ou teleológica, é identificar na norma qual que era o fim social, né? Qual que era a exigência do bem comum para elaborar aquela normativa, né? Quando a gente fala, né? Quando o STF autorizou o casamento de homoafetivo, qual que era a exigência do bem comum? Qual que era o fim social a isso? A própria sociedade, qual nós nos encontramos, ela pedia por isso, tá? Por que isso? Porque a gente tem hoje uma forma de ver a família diferente do que os nossos pais viam, né? Então, hoje a gente tem um aspecto familiar muito diverso daquele que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, a sociedade proclamava por isso, queria isso, né? Então, foi uma forma de buscar esse bem comum social que o STF o fez. Em relação à histórica, é de acordo com o contexto histórico. Quando a gente daqui 10 anos for analisar as legislações de hoje, desse período aqui, a gente vai ter que levar em consideração esse período histórico de pandemia. Quanto ao resultado, a gente tem outros 3 tipos de interpretação. Na declarativa, efetivamente o pensamento do legislador, né, o texto legal está de acordo com o que o legislador queria dizer, ipsiliteris, né? Na extensiva, o texto da norma diz menos do que o legislador queria, e aí a gente estende o alcance dessa norma. E na restritiva é o contrário. Na restritiva, o legislador fala demais na norma, e aí a gente reduz o alcance dessa norma, né? Quando eu tenho essa norma que eu estou utilizando de interpretação, né, feita de forma abstrata, ela se encaixa efetivamente no caso concreto, eu tenho a subsunção, tá? Então, subsunção nada mais é do que a norma elaborada de forma abstrata se encaixando efetivamente no caso concreto. Mas tem situações que isso não se encaixa. Não se encaixando, eu tenho que utilizar a integração. O que é a integração?
são outros mecanismos utilizados pelo juiz para solucionar um caso concreto em que não há a existência de uma norma já pré-estabelecida. O que vocês têm que ter em mente aqui? Um dos pontos. Para que eu aplique uma norma jurídica, eu tenho que ter o fato concreto, uma norma, ainda que elaborada de forma abstrata, que vai se encaixar nesse fato concreto, e a interpretação normativa que vem por parte do judiciário para a solução, tá? Então, para que eu aplique a norma, eu tenho um fato concreto, uma norma que vai incidir nesse fato concreto e a interpretação para melhor conduzir e melhor solução deste fato concreto. Agora, gente, quando eu não tenho, né? E se eu não tenho essa norma, Karina, como que eu vou fazer? Eu não tenho essa norma em abstrato para aplicar o meu caso concreto. Quando eu não tenho, é o que a gente chama de lacuna jurídica, né? É a inexistência de uma legislação para a solução daquele caso. E aí cabe ao juiz utilizar das formas de integração, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Analogia, eu só vou aplicar se houver inexistência de previsão legal, ou seja, eu não tenho uma legislação que eu possa aplicar, tenho que ter uma relação de semelhança entre o caso concreto não previsto em lei com uma situação abstrata, ou já com uma situação já em julgamento, né, já julgada, né? Analogia, eu tenho a mesma situação de similitude, né, de proximidade. E aí, nessa situação, eu tenho identidade de fundamentos lógicos e jurídicos, tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso ter estes 3 requisitos para, então, aplicar a analogia. Trata-se de casos iguais? Não, não são casos iguais, são casos análogos. Eu tenho um caso que é próximo àquilo que eu estou julgando, tá? Ele não é igual, não se trata de, o caso é azul e lá o caso que eu vou usar também é azul. Não, porque se for azul, você vai pegar aquela mesma legislação e vai aplicar aqui no caso concreto. Estou falando um verde e rosa, por exemplo. São casos aqui de cores diferentes, mas eu posso utilizar essa mesma ideia de pensamento para eu julgar o caso, tá? Então, a analogia é similitude, é próxima à igualdade, mas não é igual, tá? Tirando a analogia, eu vou aplicar o costume. O costume, a gente já falou há pouco, é uma prática reiterada, né, pela sociedade. A ideia é que esse ato, essa forma de você agir, é como se eu tivesse a crença de ser efetivamente obrigatório, né? Que são 2 elementos necessários para que a gente entenda que seja costume, tá? Prática de determinado ato, é constante e aplicada a todos na sociedade. A gente tem 3 espécies de costume, segundo legens, que é segundo a lei, ou seja, acha que se está expressamente referido na lei, que também eu posso utilizar como meio de integração. Pater legem, só porque ele vai suprir a lei nos casos omissos. Então, eu não tenho a legislação, e aí eu vou utilizar desse costume para suprir essa ausência de legislação. Agora, eu também tenho um tipo de costumes que é o contra legis, ou seja, ele vai estar contrariando uma lei. E aí, este costume eu não posso utilizar como forma de integração, tá? Ele não tem o condão de utilizar como forma de integração e muito menos condão de revogar qualquer tipo de lei, tá? Jamais. Lembre-se que lei só pode ser revogada com outra lei. Em relação aos princípios gerais do direito, primeiro ponto em relação a isso, gente, eu só posso aplicar princípios gerais de direito se eu não pude solucionar por intermédio da analogia nem dos costumes. Aí sim eu vou pensar na utilização dos princípios gerais do direito. É a última oportunidade que tem o juiz em relação à solução àquele caso, tá?
Os princípios gerais, vamos dizer que a consciência dos povos é algo que é universalmente aceita, é o que está por trás da criação de uma norma, né? Então, a proteção à vida, proteção ao patrimônio, proteção à pessoa, proteção ao nascituro, né? Que são aquelas ideologias feitas pelo legislador e a própria nossa mesmo, tá? Então, esses princípios, então, eles podem ser utilizados pela solução de um caso concreto. Caso eu não tenha uma legislação em abstrato para utilizar, que eu não possa utilizar de analogia nem de costumes para solucionar o meu caso. E o último ponto é equidade. Equidade é no sentido de igualdade, né? De equilíbrio, e a equidade também vem para suprir uma lacuna, né? Mas aqui, essa lacuna, ela, para que seja suprida pela equidade, ela precisa vir expressa na legislação de forma autorizativa para que o juiz aplique a equidade. O juiz só vai poder aplicar a equidade em casos que o próprio legislador autoriza, tá? E qual que é a ideia de aplicar a equidade, Karina? Na verdade, qual que é a ideia? É fugir, assim, do apego da lei. É aplicar a legislação, mas de uma forma mais justa em relação ao caso concreto. Então, um dos exemplos que eu dou é em relação ao infanticídio, ao pai ou à mãe que esqueceu o filho no carro, na cadeirinha, no banco traseiro, e essa criança veio a óbito, né? A culpa desse pai ou dessa mãe que, diante do seu ato impensado, levou seu filho a óbito, o castigo interno, né, dessa pessoa já é muito maior do que ela ser condenada efetivamente por um homicídio culposo, lá pelo artigo 121 do Código Penal. Então, o juiz, nessa situação, ele pode sopesar, né, a sua mão em relação à lei, e ao invés de ficar preso friamente ao que a lei dita, ele pode ter um julgamento mais justo em relação a isso. Ele pode aplicar a justiça de uma forma mais branda em relação a este que acabou cometendo o delito mesmo sem querer, tá? Que mais? Good luck in the test. Boa sorte na prova na próxima semana. E não se esqueça que na sexta nós teremos aula independente da prova. E aí, conforme for, eu não sei... Professora? Eu não sei, só um pouquinho. Eu não sei ainda até qual horário que vai ficar disponível a prova, mas se acontecer de ser antes do início da nossa aula, qualquer coisa, eu comento um pouquinho da prova com vocês na sexta-feira. Quem que me chamou? Sou eu. Quem Esse que a senhora passou lá no portal, ele vai estar disponível até quando? Ele já saiu. Ele já saiu, na verdade. Ele ficou disponível, se eu não me engano, até as 14h30 hoje. Eu coloquei quarta. Chega atrasado. Tá aí, Gustavo. Ó. Mas aí, o que eu falei no início da aula, né? Eu falei que eu vou identificar se há possibilidade de reabrir o quiz, né? E aí eu teria que colocar um horário até domingo para vocês responderem. Ou se... Olha, tem gente chegando agora, gente, ó. Final da aula. E aí, como é que fala? Se eu conseguir fazer isso, eu aviso para a Marina, tá? Logo agora, daqui a pouquinho. Eu vou identificar se há possibilidade. Se houver, ok. Se não, eu vou ter que incluir novamente para os retardatários, né? Tentar conseguir os 200 pontos lá em relação às questões. Feito? Gente, alguma dúvida em relação à matéria? Tá tudo certo? Tudo certo. Aqueles que chegaram atrasados, a partir de segunda vai estar disponível a minha prova para que os senhores possam realizar. Não se esqueçam de responder todas as questões e depois mandar o envio, senão não dá certo, tá? O item 1.1 e 1.2 só para a prova vai estar,
daquele jeito. Tranquilo, tranquilo. Aproveitem para tirar nota máxima, porque na nossa segunda prova vai ter bastante matéria, tá bom? No mais, gente, ó, bom final de semana para vocês, bom feriado terça-feira que vem. Cuidem-se, fiquem em casa, aproveitem, né? Curtam cada um de vocês. E no mais, eu sempre estarei por aqui à disposição. Gustavo, depois eu te mando a resposta no WhatsApp do que eu estou lhe devendo. E Marina, depois eu aguardo seu contato para a gente falar a respeito, tá bom? Gente, no mais, ó, bom final de semana. Até mais. Fui. Tchau, professora. Ok, professora. Obrigada. Ela já desligou, já nem esperou dar boa noite.